Olá, então vamos para a nossa nona aula, aula 9, e vamos começar a estudar o Império Otomano. Digo começar porque a gente vai precisar pelo menos de 2 aulas para destrinchar algumas características desse império. Por outro lado, também é importante sempre lembrar, como a gente tem falado em todas as aulas, que esse é um esforço de síntese e, como tal, sempre invariavelmente, a gente vai matar muitas informações, né? Todas essas possíveis lacunas e possíveis faltas de informação, ou de conteúdo, ou de reflexões, a gente tenta compensar nas aulas com as questões que vocês levam e que tem sido um bom momento para a gente alargar um pouco as, as coisas que são ditas aqui ao vento, né? Essa essa prática estranha e solitária de ficar falando sozinha. É muito estranho. Bem, então é a nossa aula 9 do Império Otomano. O Império Otomano é um império que dura desde por volta de 1300 até 1922, portanto é um império muito longo em termos de tempo, né? É um império muito peculiar, tem umas peculiaridades muito interessantes e, portanto, a gente vai se concentrar apenas nos séculos XVI e XVII, né? Porque essa é a pegada do nosso curso. A gente está fazendo tópicos de História Moderna 1, né? Então, é o século XV, XVI, XVII, é o nosso ambiente, né? Eu escolhi o século XVI e século XVII para o caso do Império Otomano, porque os eventos mais significativos para o que a gente está tentando mostrar para vocês, que tem a ver também com os contatos entre esses vários impérios que a gente tem apresentado, no caso do Império Otomano, eles ocorrem com mais intensidade, né, nesses 2 séculos. Mas é claro que isso não quer dizer que eu não vá falar de épocas muito mais profundas no tempo anterior e também acabar falando de coisas posteriores, como a gente já falou aqui, né? 1922 é o fim do Império Otomano e, se vocês repararem, é século XX, né? É pós Primeira Guerra Mundial, portanto, é um período de tempo significativo. E a gente optou por não falar quase nada ou nada sobre coisas que aconteceram ao Império após o século XVII. É claro que vocês tomando gosto, né, pelo estudo, tenho certeza que vocês vão ler muitas coisas e vão desvendar essa unidade muito interessante que é esse Império Otomano. Vamos ver então como é que a gente pode explicar essa história. Bem, é, eu acho que não vai ter ninguém que esteja me ouvindo que não tenha, alguma vez na vida assim, de estudante, ouvido falar nos turcos otomanos, né? Em qualquer livro didático, de qualquer nível de ensino, básico, médio, que seja. É invariavelmente, é incontornável falar sobre a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453. Mesmo porque esse é um dos marcos fundamentais, né, da divisão temporal da história. Então, a tomada de Constantinopla é o marco final da Idade Média e início da Idade Moderna. Constantinopla, a capital do Império Bizantino, né,
que tem esse nome porque essa cidade, antes de ser Constantinopla, antes de ser reformulada por Constantino, imperador romano, ela era Bizâncio, depois ela vai se chamar Constantinopla, e sob os turcos otomanos ela vai se chamar Istambul, né? É, Então, eu não tenho dúvidas nenhuma de que vocês sabem, já ouviram falar nos turcos otomanos, né? Agora, se sabem o que são os turcos otomanos, aí já é outra coisa, porque também é um dado muito naturalizado nas aulas, né? Você fala, os turcos otomanos vieram e, pô, tomaram Constantinopla, o Império Romano do Oriente cai finalmente, o Império Bizantino cai, e pronto, né? E aí muda de assunto para falar especialmente da expansão marítima portuguesa, né? Dentro da contextualização do descobrimento do Brasil. Então esse é um tema que todo mundo já ouviu falar, mas que se estuda muito pouco, né? Na verdade. Sabe-se muito pouco dos detalhes. Aqui a gente colocou para vocês duas imagens, aí um mapa, no qual vocês veem um pouco da dinâmica do cerco a Constantinopla por conta das tropas otomanas, né? Há passagens incríveis nessa história. Os bizantinos eles tinham técnicas de defesa, dentre elas a prática de colocar correntes nessas entradas, né, nessas reentrâncias do Mar de Mármara do Estreito de Bósforo e Dardanelos, era uma forma de defesa, né, as tais correntes. E os otomanos resolveram esse problema carregando, literalmente, os seus navios de uma costa para outra, né? E aí finalmente atacando a cidade e conseguindo vencer a cidade, transportar os muros da cidade de Constantinopla e submeter, portanto, a capital do Império Bizantino e colocar um ponto final na história de Bizâncio. Aqui a gente tem uma pequena imagem de época, assim, um pouquinho posterior do que teria sido esse cerco, só para a gente se inspirar um pouco, né? Eu vou voltar, é claro, falar disso. Eu só estou apresentando essa questão aqui, né, do cerco de Constantinopla e da queda, da tomada, como vocês queiram falar, né? E também um pouco a imagem para a gente entrar no clima do que a gente vai discutir e para reforçar essa ideia de que de fato vocês conhecem os turcos otomanos. Agora, quem são esses turcos otomanos? Vamos tentar descobrir isso ao longo da aula. Bem, a gente, na verdade, vai ter que falar primeiro dos turcomanos, né? Que é um grande grupo étnico que tem várias subdivisões em grupos e subgrupos, né? Aqui a gente tem um mapa muito interessante que mostra não só os grupos que existem, né? Os subgrupos de cada um desses grupos e mais ou menos como eles se espalharam ao longo do tempo, especialmente na Europa Central, né, na Ásia Central, desculpa, na Ásia Central, e como eram povos nômades, eles têm uma tendência a se dispersar. Então, se eles começavam aqui nessa região, mais ou menos, né, a se concentrar, Mar de Aral, Ásia Central de uma maneira geral, né, aos poucos eles vão se expandir para o oeste, para o leste, para o norte, para o noroeste, né? Para o sul um bocadinho também, a gente pode considerar, ou seja, eles vão se espalhando por várias regiões. Notem que é um grupo, uma dispersão bem larga, que típica de povos nômades, né? Eram povos que faziam pastoreio, eram povos que tinham uma religião animista ou chamamista, aquela coisa do xamã, dos feiticeiros, da relação com a natureza, né?
É, os grupos, né? Tem esses nomes aqui que são quase impronunciáveis, né? Os ogus, que tem os turcos, os azerbaijãos, os turcomenos, os caxecai, os gagauzes. Temos o outro sobre o Ogur, o grupo Ogur, que tem os Chuvaches, tem o grupo Kipchak. Eu não sei falar essas línguas, então me perdoe. Os tártaros do Volga, os tártaros caucasianos, e aí tem vários outros grupos, os cazaques do Cazaquistão, os kirguizes, né? E temos então os Karluk, o grupo Karluk, que são os uzbeks do Uzbequistão, o uigures, né? O Kalaj grupo que tem os Kalajes e os grupos siberianos que tem os Yakuts, você já conhece de lactobacilos. Isso foi uma brincadeira sem graça, desculpa. Altaians, Saians, Tuvans e Yenisei, tá? Ou seja, é um bocado de gente que tem essa denominação geral de turcomanos. E aqui vocês podem ver do lado onde tem esse gráfico pizza, não é para vocês se preocuparem de conhecer isso, é só para vocês terem uma ideia de quantidade de línguas que eles falam, né? É, a língua turca, azeri, uzbek, cazaque e assim vai, né? Inúmeras, fora os outras línguas. É claro que os turcos, a língua turca é predominante, 70%, desculpem, 43% do total de línguas desenvolvidas, né, nessa, nessa, nesse ramo de povos. Né? Então, de fato, é uma riqueza muito grande, cultural, linguística e até mesmo geográfica, se a gente pensar que eles estão se espalhando, né, por várias regiões. E por serem povos nômades, eles vão sempre interagir muito com os impérios. Né? A gente vai ver aqui que várias vezes eles penetram nos limites dos impérios e dessa dinâmica surgem coisas, transformações. Né? Por exemplo, esses grupos vão se islamizando, né? Especialmente esses que vão caminhando aqui para Anatólia, que é essa região aqui, ó, que hoje a gente chama de Turquia, né? Aqui na Anatólia você é uma península, você tem montanhas, uma cadeia de montanhas significativas e tem um litoral, né, do Mar Negro e também do Mediterrâneo. Então, vocês podem ver que, aliás, quando a gente chegar próximo a essa região, a gente vai ver, desconfortavelmente, a gente vai ver o quão próxima essa região está também do que hoje está ocorrendo no mundo, né? Que é a guerra da Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia. E a gente vai ver que está tudo muito próximo ali, desconfortavelmente próximo, né? Não que tenha necessariamente a ver com essa realidade que a gente vai falar, mas é curioso que é uma região que, pela sua própria importância estratégica, de ser um porto quente, o Mar Negro garante os portos quentes a países que são muito frios, né, como a Rússia, por exemplo, ou a própria Ucrânia, né? É, a região é uma região de passagem, né, das rotas comerciais, da Rota da Seda, vinda da China. Então, é uma região que tem uma tradição muito grande de comércio, de trocas comerciais, de produção de algodão e de outros tecidos, de lã, né, também. Ou seja, ela tem uma riqueza muito grande, né?
atualmente, no caso da Ucrânia e da Rússia, são também grandes celeiros de trigo, especialmente, né? Então, é, é sempre uma região muito rica e sempre, portanto, muito disputada, né? Sem falar dos elementos mais modernos, mais atuais, como, por exemplo, a questão do petróleo e assim por diante. Mas, do ponto de vista tradicional, da história, do tempo que já se passou, é uma região que tem um peso significativo, né? Em termos de rotas comerciais, de produção, de presença humana, também é uma região muito povoada. Então, de fato, portanto, aqui nessa região da, da, da Anatólia, os turcos, um ramo dos turcomanos, vão se fixar, tá? Agora, atenção, a gente está falando dos turcos e depois a gente vai entender o que, que significa a palavra otomanos, tá? É uma outra definição que a gente vai apresentar para vocês daqui a pouco. Como eu disse, esses povos, né, eles estão, em geral, se expandindo e se misturando a impérios. E aqui a gente vai mostrar alguns dos impérios que também, por sua vez, se mexeram, digamos assim, nessa região, né? Porque, na verdade, a gente vai ter várias superposições e várias disputas, aumento e diminuição, né, de vários impérios. Aqui a gente tem o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente. Se vocês lembram das aulas de história antiga, né, os bárbaros, né, olha aqui os francos, os visigodos, os eslavos, os ávaros, os vândalos, que ficaram mais aqui e depois vieram para cá, para o norte da África, e depois ainda vieram aqui para o sul da Itália. Então, esses povos bárbaros invadiram o Império Romano do Ocidente e esfacelaram a estrutura do Império Romano do Ocidente. Já o Império Romano do Oriente aguentou a pressão das invasões bárbaras. Alguns dizem, inclusive, que os imperadores do Império Romano do Oriente desviaram os bárbaros em direção ao Ocidente, né? A peso de ouro, literalmente. Né? E com isso, o Império Romano do Oriente sobrevive a essa descarga de ataques bárbaros, né? Por volta do século V. E no século VI, no reinado de Justiniano, que é um importante imperador do Império Romano do Oriente, do Império Bizantino, vocês podem chamar das duas formas, né? Consegue não só definir esses limites do próprio império, né? Como também ampliar um pouco a dominação desse império, né? É claro que isso vai ser super efêmero, né? Rapidamente, muitas dessas conquistas do Justiniano vão cair em outras mãos, como a gente vai ver, né? Mas aqui, no século VI, a gente tem, portanto, uma presença do Império Bizantino nas regiões clássicas, né? Na região dos Balcãs, né? Na Grécia, a região aqui nas beiradas do Mar Negro, né? Percebam aqui Kherson, que é uma das cidades que foi bombardeada pelos russos há poucos dias atrás, não sei se vocês repararam, né? Acho até que eles já tomaram Kherson até. É uma das cidades daqui do sul da Ucrânia que estão sendo já controladas pelos russos. Constantinopla aqui, Constantinopla que era, como eu disse, Bizâncio, que passa a ser Constantinopla, que virá a ser Istambul, né? É uma cidade importantíssima porque ela é um elo de ligação, né? Aqui, por aqui, por Constantinopla, você passa da Europa para a Ásia, né? O Estreito de Bósforo e Dardanelos, né? O Mar de Mármara, são as ligações
entre esses dois continentes. Então, a posição estratégica de Constantinopla é fundamental para a gente entender, inclusive, por que, que os turcos otomanos quiseram tanto tomar essa cidade. Né? Então, aqui a gente vê não só a posição de Constantinopla, mas também a presença significativa de Bizâncio na Anatólia, né? Que depois a gente vai chamar de Turquia, como a gente já falou, no corredor sírio-palestino, que é essa região aqui, né? Ao fundo do Mar Mediterrâneo, o fundo do Mar Mediterrâneo, o norte da África, né? Que o Justiniano vai estender um pouco mais para além de Cartago, um pouco a presença ainda no sul da Península Ibérica, a própria Itália, que nessa época do Justiniano vai ser anexada, mas que depois também vai deixar de pertencer ao Império Bizantino. O Império Bizantino, a partir essa é a grande. Eu tenho, acho que vocês já devem ter notado que eu tenho mostrado para vocês os impérios no seu auge, né, de expansão. Esse, em geral, depois desse auge, ele vai encolhendo, eles vão encolhendo com muita frequência, né? E é o caso aqui do Império Bizantino, né? Por que vão encolher? Especialmente porque, primeiro, eles têm esse problema já antigo, desde a época do Império Romano, ainda antes das invasões, que é a pressão do Império Sassânida nessa região. Depois a gente vai ver que outros impérios vão se estabelecer aqui. É um mundo de tradição persa, né? Portanto, um império ainda mais antigo da antiguidade, que foi aquele que se, se estapeou com os gregos, né? Então é bem antiga essa tensão aqui, né? Mas também a gente tem que prestar atenção aqui nos árabes, né? Porque a partir do século VII, a gente vai ver justamente a expansão dos árabes que vão mordiscar, mordiscar, eu estou sendo boazinha, vão devorar as grandes margens desse Império Bizantino. E essa pressão vai ser enorme e poucas vezes o Império Bizantino vai poder ter essa grandeza aqui que ele alcançou nesse momento, tá? Vamos continuar então. Então, como eu falei para vocês, havia então aquela questão da presença dos árabes, né? E de fato, lá no século sétimo, oitavo, como a gente pode ver, os árabes já tinham feito uma expansão enorme também, né? Eles tinham, a partir da cidade de Meca e Medina, vocês conhecem essa história das aulas de antiga e medieval, com certeza, né? Maomé era um comerciante casado com uma viúva muito rica, costumava trazer caravanas de camelos até Damasco e também Jerusalém, né? E é, teria tido uma experiência mística e a partir dessa experiência mística ouviu o ditado de um livro que são as palavras de Alá, de Deus, que é o Corão ou Al-Corão. O Al é um termo que em árabe significa o artigo, né? Então, a tradução correta para o português não deveria ser ao Corão, porque na verdade Al-Corão em Al-Quran é árabe, né? Então, na verdade, é só Corão a tradução para o português. Mas ficou, né? O Alcorão é difícil acabar com essa questão. Mas, de qualquer forma, por uma questão de erudição, vocês fiquem sabendo desse detalhezinho, né? Então, a partir dessa nessa experiência mística, o Maomé ele é indicado como o profeta, aquele que
falou com Deus e que, em troca, difunde a palavra de Deus, né? E a partir dessa difusão da palavra de Deus, do Corão, ele cria uma comunidade que vai se dar o nome de muçulmano. Então, veja bem, isso é uma coisa importante que vocês têm que, que guardar, né? Os árabes, eles fundam a religião islâmica, né? Eles fundam o Islão, né? Ou a gente pode dizer que os árabes são muçulmanos, né? Agora, atenção, o que é ser muçulmano? Ser muçulmano é acreditar na religião do Corão, na religião pregada pelo profeta Maomé, que defende a ideia de que Deus é único e ele se chama Alá, né? Alá é o único Deus para essa religião. E quando você se converte a essa religião, você acredita nisso e passa a pertencer a uma comunidade, e esse pertencimento te faz denominar-se muçulmano, tá? Então, qualquer pessoa de qualquer etnia, seja árabe, seja turca, seja egípcia, não importa, se você se converte ao Islão, você passa a ser muçulmano. Porque muita gente atualmente faz essa confusão, que é óbvia, né? É fácil de entender por que as pessoas fazem essa confusão, porque, de fato, são os árabes que estão difundindo o islamismo e, portanto, são os muçulmanos básicos, digamos assim, né? Os muçulmanos raiz. Mas isso não quer dizer que todo muçulmano é árabe. Essa que é a frase que vocês têm que ter na cabeça, né? Nem todo muçulmano é árabe. Você tem outras etnias, e isso é importantíssimo porque a gente vai falar daqui a pouco sobre os turcos, né? Como eu já disse, inclusive, os turcos vão se islamizando à medida que vão penetrando na Anatólia, né? É, E então, essa fé, ela consegue fazer uma transformação de tal monta dentro da Península Arábica. A Península Arábica era formada por tribos rivais que se odiavam e lutavam entre si, e que, com a palavra do profeta Maomé, vão conseguir estabelecer uma espécie de pacto, né? Especialmente por conta dessas duas cidades, né? Medina, que é a cidade do profeta, e Meca, que é a cidade que tem a Caaba, que é uma pedra mística que é cultuada, né, pelos muçulmanos. A partir daqui, eles vão fazer um processo de unificação e de expansão territorial. E essa expansão é fantástica, né? Porque ela caminha da Península Arábica para o corredor sírio-palestino, caminha para o Oriente, né? Mastiga o Império Sassânida, que a gente falou para vocês, né? Intimida dramaticamente o Império Bizantino, como vocês podem ver, ó, o Planalto da Anatólia, a Península Balcânica, a Grécia, né? Essas regiões são todas ainda do Império Romano do Oriente, do Império Bizantino. Não contentes com isso, eles já avançam pelo norte da África e vão chegar até a Península Ibérica, como a gente já viu, né? Quase tomando toda a península, menos aqui o norte, e não entrando pela Europa dentro, por conta daquela batalha do, do Carlos Martel, né, e do esforço de contenção da expansão muçulmana aqui pelos franceses, né? Então, esse primeiro registro, por volta do século VIII, desse processo de expansão, a gente dá o nome de Califado Omíada. É o primeiro califado que é formado a partir dessa consolidação do profeta Maomé. Os seus descendentes se tornam califas, se tornam os gerentes, os governantes desse vasto império que a gente chama de califado, que é o nome oficial que eles têm, né?
É claro que isso também não vai durar muito tempo, é uma das características do mundo muçulmano, a gente vai ver, tem muitas alterações, né, de califados e também de tamanhos, né, de envergadura, de expansão. Vai ter recuos, vai ter aumentos, isso é uma espécie de, de movimento muito marcante desses grupos, tá? Vamos lá para outra aventura. Como eu disse, então, tem o Califado Umayyad, que a gente acabou de falar, e também tem o Califado Abássida, que é do século VIII até o século XIII. É claro que isso também não é tanto assim, porque a gente vai ver que esse Califado Abássida ele vai ser atacado de vários pontos e vai ter vários problemas e vai ter não vai ter essa integridade física toda que está aqui nesse mapa. Mas de qualquer forma, o califado abássida ele vai garantir o norte da África, né? Vai ter algumas possessões aqui já no meio do Mediterrâneo, Chipre, a Sardenha, né? Perto da Sicília, a Península Arábica, o corredor sírio-palestino, a região da antiga Pérsia, né? E aí vocês vão falar, isso aqui que era do outro califado. Isso se transformou no califado omíada ibérico, né? E que tinha domínios aqui na Península Ibérica e também no norte da África. E a essa altura, né, já do século VIII até o século XIII, está tendo várias escaramuças, né, guerras, batalhas contra os reinos cristãos que estão se consolidando aqui ao longo do norte da Península Ibérica, ou seja, Castela, Leão, aquilo que a gente já estudou, né, Portugal também, aquilo que a gente já estudou para falar de Espanha e tudo mais. Então, aqui só para vocês terem uma ideia desse lapso de tempo que vai nos interessar agora, tá? Por quê? Porque agora a gente vai falar mais próximo aqui da região que nos interessa, ou seja, a Anatólia, ela já está aqui ocupada, razoavelmente ocupada, né, por volta do século XI, por um império que a gente vai chamar de Seljúcida. Vocês vão falar, mas professora, também tem um pouco dos califados aqui? Sim, também tem. É aquilo que eu falei para vocês. A gente mostra uma imagem, grosso modo, né? Mas quando você vai se aproximando, você vai ter dinâmicas diferentes para cada época que você for estudando. Então, aqui no século XI, a gente vai ver esse império seljúcida, que quando eu estudava chamava Seljúcida, mas agora eu vi que o D caiu em todos os livros que eu fui ler. Então, esse império é interessante porque ele já tem algumas características de uma influência, é claro, muçulmana, mas ele também tem uma, uma série de povos nômades vivendo nessa região e interagindo com esses dominantes. E aí ele vai ter uma vida muito curta, na verdade, né? Como a gente vai ver. Né? A capacidade de sobrevivência do Império Seljúcida foi muito pequena. Mas, como vocês podem ver, aqui é que nos interessa mais. Né? Por quê? Porque aqui a gente vai ver a formação de várias comunidades, digamos assim, né? Que muitas delas ainda têm muita ligação com o Império Bizantino. Ó, reparem só, Trebisonda, por exemplo, né? Faz parte do Império Bizantino, o reino de Trebisonda. Então você tem vários reinozinhos aqui que ainda pertencem ao Bizâncio, mas que também já vivem com os Seljúcidas, e tem aqui um monte de trocas que a gente tem que prestar atenção. Tem, é claro, a presença do Califado Fatímida, que também é uma outra situação, né? É,
Mas é só para vocês terem uma ideia de que essa região já está mais ocupada, não apenas pelo Império Bizantino, mas já tem uma refrega aí. O Império Bizantino vai conseguir reconquistar outras regiões mais tarde, dentro da Anatólia, vai perder, vai ser assim um jogo de andar para trás e andar para frente, especialmente nessa região da Anatólia, né? As disputas vão se desdobrar muito nessa região. Aqui é só para a gente ter uma ideia desse movimento que a gente está querendo mostrar para vocês, né? É um pouco o Império Bizantino, por um lado, mostrar o quanto o Império Bizantino já perdeu em relação àquele mapa do Justiniano que eu mostrei para vocês um pouco lá atrás, né? E aí a gente vê o outro califado, o Almôada, o Império Ajúbida e os Estados Cruzados já, porque a gente já tem aqui a primeira cruzada fazendo conquistas nessa região. Como eu disse para vocês, o Império Bizantino recompõe uma parte da Anatólia e a partir do fracionamento do Império Seljúcida, a gente vai ver a formação desse sultanato de Rum. Tá? Rum é interessante, é uma palavra que remete a Roma. Né? É uma maneira de se falar Roma. Então é um sultanato, seria o sultanato de Roma, né? O que parece muito estranho para um ouvido treinado no cristianismo. Esse sultanato, por sua vez, ele vai se esfacelar também. A gente vai ver já já. E vai formar uma série de outros reinos. E o que a gente quer mostrar nesse mapa é justamente isso. É essa dança, né? Dos domínios territoriais, desses grupos, desses califados, desses impérios, da ação dos europeus na região do corredor sírio-palestino para tomar Jerusalém, né? Então é uma região altamente explosiva e muito mexida, né? Muito fácil mudar o desenho da dominação nesses anos, nesses períodos. Mais uma vez aqui, Kherson, como vocês estão vendo, é uma cidade importante. Então, o tal do Sultanato de Rum, vamos olhar ele mais de perto, né? Ele, como vocês podem ver, ele tem contatos com várias regiões que são, se não do próprio Império Bizantino, pelo menos muito atrelados ao Império Bizantino, né? Então a gente tem, como falei, Trebisonda, por exemplo, né? E várias cidades que vão ser conquistadas por esse sultanato, né? Cesareia é muito famosa, Niceia é muito famosa também, né? São cidades da região da Anatólia. E aqui é para a gente ver que por volta do século XI, XII, XIII, a gente tem algumas batalhas, né? São essas espadas cruzadas aqui que vocês estão vendo, e o ano, né? Em que várias disputas são feitas aqui. E também é só para a gente se ambientar um pouco com esse visual da Anatólia. Aqui a gente tem um outro elemento que causa ainda mais confusão nessa história toda, que é a expansão mongólica. Aqui também eu botei o mapa da maior expansão, do maior arco de expansão territorial dos mongóis, né? Da expansão mongólica, ou do Império Mongol, como vocês queiram falar, ou da Pax Mongólica, né? Que se estabeleceu a partir do domínio que Gengis Khan desenvolveu. É um império fantástico, né? A gente podia ter escolhido ele para apresentar para vocês, mas a gente vai falar muito dele ainda, né? Porque a gente vai falar do Império Mogul ou Mogol, né? Sem o N,
E quando a gente falar do Império Chinês, a gente também invariavelmente vai falar da expansão mongólica. Mas aqui, primeiro, se vocês quiserem ver como foi essa expansão aos poucos, né, como ela se desenvolve ao longo do século XIII, ela começa no iníciozinho do século XIII e vai até meados do século XIII. É uma expansão estonteantemente rápida e enorme, né? Para vocês terem uma ideia, eles anexam a China. O neto do Gengis Khan, o Kublai Khan, ele vai ser imperador da China, né? Vai ser um fundador de uma dinastia chinesa, né? Eles vão tomar conta da Mongólia, vão tomar conta de toda essa região da Ásia Central, vão inclusive alcançar regiões aqui na atual Rússia, nas regiões dos Bálticos também, da Finlândia, né? A Ucrânia vai estar aqui também, como vocês estão vendo. Ou seja, a própria Polônia também chega a ser dominada, e também uma parte do Planalto da Anatólia, como a gente, desculpem, da Península da Anatólia, como vocês estão vendo aqui, né? Então, é uma expansão fantástica, com certeza. É um império gigantesco, que também tem uma vida muito curta, por outro lado, né? Porque foi feito por um grupo muito belicoso, que eram os mongóis, mas muito rústico, né? Eles eram muito nômades, terrivelmente nômades. Então, é claro que eles vão se adaptar às várias realidades culturais desse grande império que eles constroem, mas também muito facilmente isso vai alimentar o fracionamento, né, desse, desse longo império. Então vocês estão vendo que, na verdade, você tem camadas e camadas de ocupações, algumas até em tempos cronologicamente falando contemporâneos, né, que acontece ao mesmo tempo, e vocês podem imaginar, portanto, a quantidade de circulação que está ocorrendo nesses processos todos, né? Aqui, então, depois que o sultanato de Rum se esfacela, como eu disse, ele se transforma nisso aqui que a gente está vendo, né? Em vários beyliques, ou seja, são reinos que, cujo rei são os beis, tá? Tem o nome de bey. Assim como nos Emirados, o líder é o emir, né? Assim como no sultanato, o líder é sultão, ou seja, são títulos que eram dados aos reis, aos governantes supremos de cada uma dessas regiões, né? Aqui, então, a gente tem vários beyliks, como vocês podem ver, mas a gente vai prestar atenção nesse emirado aqui, o Emirado Otomano. Aqui, então, aparece pela primeira vez a palavra otomano. A gente lembra a vocês que essa região tinha sido ocupada por turcos, né? E que nem todos os turcos, portanto, são otomanos, percebem? Aqueles turcos que pertencem a esse emirado é que vão ser os otomanos. E são esses turcos otomanos, ou seja, são esses turcos do Emirado Otomano, que vão dominar uma enorme região, que não vai ser necessariamente só de turcos, inclusive. É um império multicultural, né? Então é muito mais correto você chamar esse império de Império Otomano e tirar os turcos dessa história, porque os turcos são apenas uma das etnias que formam esse império ao longo de tantos séculos, né? Desde o século XIII até o século XX. Então vocês podem imaginar a quantidade de etnias e vocês vão ver o tamanho do império e vocês vão entender que, por causa disso, outras etnias vão entrar na dominação desse grupo. Mas, originalmente, né, a origem de tudo está aqui.
nesse Emirado Otomano, que é a partir daqui que vai se estabelecer o tal do Império Otomano, tá? A partir desse Emirado Otomano, tá certo? Eles vão dominar vários desses beyliks e a partir daqui também vão se expandir para outras regiões, ao norte, ao leste, ao sul e ao oeste, como a gente vai ver no próximo mapa. Pois é, olha aqui ele, né? Então, partindo aqui da Anatólia, né, os otomanos vão anexar todas essas regiões que vocês estão vendo, e aqui tem uma cronologia, né? Beylico Otomano em 1300, expansão de 1300 até 1359, nessa corzinha de tijolo, depois nessa corzinha mais clara de areia, expansão de 1359 a 1451, depois tem outro surto de expansão de 1451 a 1481, com Maomé II, esse aqui é o sujeito que todo mundo conhece, porque é ele que toma Constantinopla, né, o famoso Maomé, e no texto que vocês vão ler, às vezes aparece, porque é a tradução de português de Portugal, vai aparecer Mahmed. Mahmed é Maomé, só que não foi traduzido para um português brasileiro, digamos assim, né? É, temos também a expansão de 1512 a 1520 do Selim, que é outro grande imperador otomano, né? De 1520 a 1566, o Solimão, magnífico, o cara para ganhar esse nome não era pouca coisa, como vocês podem imaginar. E o período que nos interessa, que é o período máximo de expansão do território do Império Otomano, que vai até 1683, né? Inclui esse norte da África aqui, inclui essa região do Mar Vermelho até o Chifre da África, as regiões da Península Arábica, do litoral do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico, essa região do Mar Cáspio, do Mar Negro, né? Então, o máximo de expansão que o Império Otomano obteve foi essa, tá? Então, vocês podem ver que é uma coisa bastante impressionante, né? Porque a gente tem desde o chifre da África, né, até a Hungria, e quase a Áustria, como a gente vai ver, o ponto de inflexão, ou seja, o momento máximo de expansão, para justamente no cerco de Viena. Ao não conseguir conquistar Viena, o Império Otomano sossega em termos de expansão. E a partir daí, ele vai continuar existindo até 1922, mas é claro que vai aos poucos perdendo uma série de posições aqui, né? Inclusive aqui, ó, vocês podem ver a Crimeia, toda essa região aqui que está sendo partilhada e disputada hoje em dia. A Kiev aqui, como está escrito nesse mapa, que é a Ucrânia, né? A capital da Ucrânia. Então, de fato, impressiona, né? E, e causou aqui na Europa Oriental muito, muito, muito estrago. Aliás, o texto que eu coloquei para vocês lerem, eu pedi para vocês lerem a introdução, o capítulo 1 e o capítulo 2. Tem uma reflexão interessante que fala justamente isso, né? De como a imagem do turco é utilizada como o mal, o negativo, né? E isso era muito explorado na Europa Oriental. E é uma coisa que desconfortavelmente familiar para a gente, né? Porque até hoje a gente vê que existe uma visão muito distorcida, né, sobre essas etnias. E, inclusive, quem já leu o Orientalismo do Said percebe que isso é uma construção do Ocidente, uma construção violenta do Ocidente, né, de dominação, de humilhação, e, e a gente tem que ficar muito atento. Eu notei hoje,
não sei se vocês viram, foi o dia do sorteio da Copa do Mundo, e eu notei um discurso muito preocupado com isso, mostrar como os árabes são corretos, como os árabes são organizados, de botar mulheres para falar, né, de como vai ser a vida na época da Copa, no Catar, né? Então, quer dizer, é uma tentativa de quebrar essa visão negativa que invariavelmente o Ocidente lança sobre o Oriente. E os otomanos foram muito estigmatizados com isso, né? Especialmente por causa de tantas guerras nessas regiões aqui. Então, de fato, eles eram o grande inimigo da cristandade, né? Apesar de a gente ver que eles também não eram os maiores defensores do Islã. Eles eram razoavelmente flexíveis em relação a isso. E o texto que a gente vai ler é justamente desse Donald Quattart, né? E eu tirei esse trechinho porque eu acho bastante resumido do que tudo que a gente falou até agora. Ou seja, os otomanos surgiram no seguinte contexto. As invasões dos nômadas, aqui é porque é português de Portugal, eles não falam nômades, eles falam nômadas, turcos, né? Que fizeram ruir a supremacia do poder central de Bizâncio na Ásia Menor. Ok. A invasão mongol no Médio Oriente, também vimos isso, instalando o caos e fazendo crescer a pressão das populações junto às fronteiras. A flexível e pragmática política otomana, que agregou aí uma série de culturas e até mesmo religiões sob o seu domínio imperial, né? Que, portanto, atraiu uma hoste de simpatizantes, independentemente de seu credo ou estatuto social. E, por último, a sorte dos otomanos ocuparem uma posição geográfica que controlava o acesso dos nômadas aos Balcãs, angariando assim um número crescente de seguidores, ou seja, essa região, a tal da região da Anatólia, que faz a ligação aqui, através de Constantinopla, com os Balcãs, com o Mar Negro e com a Europa, tanto a oriental quanto a própria Europa ocidental, né? Então, a gente pode resumir dizendo que as origens do Império Otomano elas remontam ao século XIII, né? A partir do esfacelamento do sultanato de Rum e do enfraquecimento do Império Bizantino. Essas duas coisas também, associadas ao que está sendo dito aqui pelo Quattart, explicam por que um pequeno estado da Anatólia consegue alimentar uma expansão tão grande e, mais do que isso, tão longeva, tão duradoura, né? Aqui é um quadro de época de Istambul, né? É muito bonito e a gente vê no primeiro plano que era a Catedral de Santa Sofia, que passa a ser a, a mesquita, né? de Istambul, e que hoje é uma espécie de museu, né? Que tem na cidade. É uma cidade imperial, né? É uma cidade que foi fundada pelo Constantino. Não é bem, a palavra fundada não é muito boa, porque a cidade já existia, mas ela vai ser reformulada, né? Em termos romanos, imperiais romanos, aquela coisa grandiloquente, grandes avenidas larguíssimas, monumentos estupendos e gigantescos, né? Ela era e continua sendo uma cidade imperial, né? No sentido da sua grandiloquência arquitetônica, inclusive, né? Isso aqui é só para vocês perceberem que essa é a capital do Império Otomano, né? O centro nervoso do Império Otomano, por isso que o Maomé II quis tanto conquistar essa cidade aí, tá? Aqui, só para a gente ver uma coisa curiosa, que é justamente o mapa ao contrário, né? O mapa que mostra o que se perdeu ao longo dos anos, né? Então, desde 1653, 83, você tem a máxima expansão, aí você começa a ter uma série de perdas, né?
territoriais cada vez maiores, até que em 1918, na Primeira Guerra Mundial, a Turquia fica praticamente, depois de derrotada, porque a Turquia, se vocês sabem, se alia aos alemães, né? E então a Inglaterra entra aqui com toda a sua força imperialista e esfacela o império em 1922, ele não existe mais, né? Isso aqui é só um mapa para a gente ver como é que eles foram diminuindo, como é que eles foram encolhendo ao longo do tempo, tá? E aqui é um mapa mais detalhado, que a gente pode ver especialmente aquilo que eu estou querendo mostrar até o corte do século XVII, que é 1683, né? As anexações do Império Otomano em 1491, em 1520, aqui está aparecendo o Selim, o Solimã, ou seja, os grandes reis, né, califas desse império, né, e fizeram conquistas significativas. As anexações até 1683, eles chegam ali na porta de Viena, como vocês podem ver. E, especialmente, última coisa que eu queria falar para vocês, que mesmo quando eles não dominavam completamente do ponto de vista de império, eles também submetiam naquela lógica de estados tributários. A Moldávia, por exemplo, a região do norte da África. O que é um estado tributário? É um estado que está submetido ao domínio e tem que pagar tributos, né, ao império que o domina, né? A gente vai ver essa prática também lá na China. Em volta da China, vários estados tributários vão pagar impostos, né, para os grandes dominadores da região, que é o que acontece aqui, né? E aí notem que aqui a gente tem a presença desses caras em regiões da Polônia. É claro que aqui, se vocês lembrarem, Viena é o que? Se vocês lembrarem, né? Viena é o coraçãozinho dos Habsburgo na Europa Oriental, né? É a porta de entrada para o Sacro Império Romano Germânico. Então vejam como que esses turcos otomanos, ou esse Império Otomano, chegaram tão perto de penetrar pela Europa por um outro caminho, diferente daquele que tinha sido feito lá na época da expansão, ainda no período de Maomé, né? Ou logo após o período de Maomé, melhor dizendo. E também ressaltar essa presença aqui da, dessa, nessa região que hoje é disputada, a Crimeia, como vocês estão vendo aqui, né? A Ucrânia, todas essas regiões estão envolvidas aí nessas disputas, né? Nesse desenho do Império Otomano. E por último, a gente já está com uma aula de 1 hora, então a gente vai parar aqui para depois, na próxima aula, de falar mais um pouco sobre alguns desses governantes, sobre algumas dessas batalhas, com mais atenção. A Batalha de Lepanto a gente nem falou ainda, precisamos falar, porque a gente precisa mostrar como é que esses choques desses impérios estão ocorrendo, né? A gente vai falar também um pouco da estrutura política, econômica e social e até cultural, religiosa do Império Otomano, né? Mas eu queria parar aqui, né, com o Cerco de Viena, mostrando o mapa de época desse cerco, né? A gente pode ver o desenhozinho das tropas, né, e a definição de... Aqui estão o exército turco, né, jogando bombinhas, como vocês podem ver, dentro da cidade, né? É uma, é uma, é um desenho muito interessante do circo, Viena da Áustria, como vocês podem ver aqui, né?
Por que Viena? Por que o Cerco de Viena aqui para terminar a nossa aula? Lembrem-se que aqui é o ponto de inflexão do Império Otomano. Até aqui, até Viena, eles tinham conseguido a maior mancha de dominação territorial do Império. A partir daqui, vai encolher, como a gente viu, né? Então esse é o nosso marco final. A gente sabe que os otomanos vão continuar existindo, mas para a gente, eles vão morrer aqui, né? Em 1683. E aí eu peguei um pedacinho daquele livro Impérios para a gente pensar um pouco e discutir lá na nossa aula, né? Os otomanos que se esperaram nas experiências turcomanas, árabes, persas, mongóis e bizantinas para produzir o mais longevo de todos os impérios islâmicos. Então isso é uma sacação bastante interessante, né? O Império Otomano ele é multicultural e isso é uma ênfase que a gente tem que dar, né? E é uma característica diferencial em relação às expansões dos califados que a gente mostrou, dos omíadas, dos abássidas e assim por diante, que eram extremamente fixados na questão do seu próprio monoteísmo, né? A sua verdadeira lei. Os otomanos eles vão conseguir assimilar uma série de características e vão permitir, claro, com algumas restrições, mas com muita tolerância também, uma mistura de restrição com tolerância, a presença tanto de judeus, de cristãos bizantinos, né, cristãos ortodoxos, cristãos da Europa Ocidental, né, romanos, portanto, né, é, portanto, é curioso e interessante enfatizar isso, né, que é um império, especialmente no século XVI e no século XVII, que foi capaz de fazer esse tipo de administração de várias diferenças, né? Se a gente for olhar o Império Espanhol, por exemplo, a Espanha, ser espanhol é ser católico, né? Você não podia ser espanhol sem ser católico. Tanto que eles expulsaram os judeus, expulsaram os muçulmanos, né? Não podiam viver ali onde só deveriam viver católicos, né? O Império Otomano não. Ele não tem essa fixação, digamos assim, pelo seu próprio monoteísmo, né? E isso é um aspecto que a gente gostaria de enfatizar, e eu acho que tem muito a ver com essa experiência original dos turcomanos, dos turcos especificamente, são a base do Império Otomano, de terem sido povos nômades, né? Que foram islamizados, que aceitaram uma série de perspectivas culturais dos persas, dos mongóis, outros nômades, aliás, também, né? Que souberam negociar com a tradição bizantina, que é muito rica, não é só uma questão de uma tradição romana, mas é até mesmo grega, né? Então você tem ali, nesse espaço do Império Otomano, a costura de muitas culturas e é muito rico, né? E como é um império que dura muito tempo, ele proporciona muitos estudos. Mas de qualquer forma, a gente fica por aqui hoje deixando indicado isso, que a gente vai falar um pouco mais sobre aspectos mais específicos desse império, né? E desejando que vocês fiquem interessados em aprofundar os estudos sobre ele, porque é muito interessante mesmo, tá bem? Então, até quarta-feira. Valeu aí.